Os capítulos 38 e 39 de Ezequiel apresentam uma das profecias mais extraordinárias e desafiadoras da Bíblia: uma invasão de Israel pelo norte. Esses capítulos retratam vividamente um cenário em que uma força do norte engolirá Israel como uma tempestade, cobrindo a terra com uma nuvem ameaçadora. Apesar da destruição iminente, a profecia assegura que Deus intervirá nesta situação terrível. Em Ezequiel capítulo 38, versículos 8 a 16, a profecia fica mais explícita. Prediz um tempo num futuro distante, em que um agressor terá como alvo Israel, uma terra que se recuperou da guerra e reuniu o seu povo de várias nações. Esta terra, descrita como a muito desolada, agora prospera com habitantes que vivem num estado de aparente segurança. O invasor, comparado a uma nuvem de tempestade, planeia atacar estas comunidades pacíficas e desprotegidas. Estas comunidades são caracterizadas por viverem sem fortificações, com vidas aparentemente serenas e tranquilas. O motivo do agressor é claro: saquear e apoderar-se das riquezas de uma terra revitalizada e próspera, povoada por pessoas que reconstruíram com sucesso as suas vidas e acumularam riqueza e recursos. A profecia também menciona Sabá, Dedã, os mercadores de Tarsis e seus leões jovens, que questionam as intenções do invasor. Perguntam se a invasão tem por objetivo a pilhagem, implicando uma crítica à ganância e objetivos malévolos do agressor. Esta narrativa, embora enraizada em contextos antigos, ressoa com temas intemporais: a ameaça de forças avassaladoras, a vulnerabilidade de comunidades pacíficas e as questões morais que rodeiam a guerra e a agressão. Suas imagens vívidas e mensagens profundas continuam a cativar e desafiar os leitores de todas as gerações. A profecia de Ezequiel continua com uma pergunta investigativa ao invasor: reuniste o teu exército para tomar os despojos, para levar prata e ouro, para levar gado e bens, para levar grandes despojos? Esta pergunta retórica destaca as motivações materialistas por trás da invasão. Ezequiel é instruído a profetizar a Gog, transmitindo uma mensagem de Deus. A profecia sugere que a invasão ocorrerá quando Israel estiver vivendo em segurança. Gog, vindo do extremo norte com um vasto e poderoso exército, cobrirá a terra como uma nuvem, significando uma invasão avassaladora e em grande escala. Este evento não é apenas uma demonstração de poderio militar, serve a um propósito maior. Através desta invasão, as nações testemunharão a santidade de Deus mantida através das ações de Gog, tornando este um momento crucial da revelação divina. O momento da profecia está associado aos últimos anos, ou dias, sugerindo que ela poderia acontecer durante a primeira parte da tribulação. Este período é marcado pela ascensão do Anticristo, que propõe uma solução para o conflito no Médio Oriente, incluindo um acordo de paz de 7 anos com Israel. Durante este período, os judeus reconstruirão o seu templo e viverão em segurança, preparando o terreno para a invasão. Esta narrativa está entrelaçada com a promessa de Deus de ressuscitar Israel, retratada metaforicamente na visão do Vale dos Ossos Secos. Esta visão simboliza esperança e restauração. Apesar do exílio na Babilônia e da perda da fé, Deus assegura aos israelitas o seu futuro como nação. Esta visão, onde Ezequiel é conduzido pelo Espírito do Senhor através de um vale cheio de ossos, significa um profundo renascimento do desespero para a esperança, da morte para a vida, ecoando o tema abrangente da restauração e da intervenção divina face à adversidade esmagadora. Esta narrativa está entrelaçada com a promessa de Deus de ressuscitar Israel, retratada metaforicamente na visão do Vale dos Ossos Secos. Esta visão, descrita em Ezequiel 37, 1-11, simboliza esperança e restauração. Apesar do exílio na Babilônia e da perda da fé, Deus assegura aos israelitas o seu futuro como nação. Esta visão, onde Ezequiel é conduzido pelo Espírito do Senhor através de um vale cheio de ossos, significa um profundo renascimento do desespero para a esperança, da morte para a vida, ecoando o tema abrangente da restauração e da intervenção divina face à adversidade esmagadora. Nesta continuação da visão de Ezequiel, o vale cheio de ossos representa uma imagem comovente e poderosa.
Ezequiel observa um grande número de ossos secos e espalhados pelo vale, simbolizando um estado de total desolação e desesperança. Deus faz uma pergunta retórica a Ezequiel: poderão estes ossos viver? Ao que Ezequiel responde com fé na onisciência de Deus, essencialmente reconhecendo que tal milagre está ao alcance de Deus. Depois disso, Deus instrui Ezequiel a profetizar a esses ossos, declarando que ele lhes dará vida, restaurando-os com nervos, carne e pele. Este ato simboliza não apenas o renascimento físico, mas também a restauração da esperança e do espírito. Como Ezequiel profetiza, ocorre uma transformação milagrosa. Os ossos se recompõem, cobertos de carne e pele, mas permanecem sem vida, até que Deus ordene a Ezequiel que invoque o sopro, ou espírito. Com este comando, a respiração entra nos corpos e eles ganham vida, formando um exército extremamente grande. Esta cena dramática simboliza o renascimento dos israelitas, restaurando não só a sua entidade física, mas também a sua identidade nacional e espiritual. Deus então explica a visão a Ezequiel. Os ossos secos representam toda a casa de Israel, que sente que sua esperança está perdida e totalmente cortada. Esta visão, portanto, é uma mensagem poderosa de esperança e segurança de Deus para o povo de Israel, prometendo restauração e reavivamento mesmo nas profundezas do desespero. No capítulo 38, o foco muda para as figuras de Gog e Magog. Esses nomes são centrais para a profecia e representam forças significativas na narrativa escatológica da Bíblia. O capítulo prepara o terreno para a compreensão das implicações mais amplas destes eventos proféticos, incluindo as intenções e planos de Deus para o fim dos tempos, marcados pela interação da intervenção divina, ações humanas e redenção final. O capítulo 38 de Ezequiel apresenta-nos Gog e Magog, figuras centrais desta narrativa profética. Gog é identificado como o líder de Magog, e esses nomes simbolizam forças antagônicas significativas contra Israel. O texto enfatiza que estes eventos estão destinados a ocorrer nos últimos dias, um período frequentemente associado às profecias do fim dos tempos. Ezequiel recebe uma visão, onde Deus declara que liderará esta força do norte contra Israel. No capítulo 39, versículo 2, Deus descreve como ele atrairá esta força do extremo norte para as montanhas de Israel, significando um confronto inevitável orquestrado pela vontade divina. Além disso, no capítulo 38, versículos 4 a 6, a profecia detalha a composição deste exército invasor. Gog, juntamente com várias nações, incluindo Pérsia, Etiópia, Líbia, Gomer e Togarmá, formarão uma coalizão formidável. Esta coligação, equipada com trajes militares completos e armas, representa uma ameaça significativa. O texto sugere as possíveis identidades modernas destas nações, com Gomer e Togarmá sendo interpretados por alguns como Alemanha e Turquia, respectivamente. No entanto, apesar da sua aparente autonomia, a profecia sugere que esta coligação opera sob uma diretiva divina. O motivo deles, de acordo com a profecia, é saquear e destruir Israel. Este tema das nações que se opõem a Israel não é apenas um conceito bíblico, mas ressoa com a dinâmica geopolítica contemporânea, onde as alianças e oposições a Israel desempenham um papel significativo na política do Médio Oriente. Nos versículos 19 a 23 do capítulo 38, a narrativa se intensifica com Deus expressando sua ira e ciúme. A descrição da retribuição divina nestes versículos destaca a gravidade do conflito iminente e o profundo envolvimento da justiça divina nestes acontecimentos. Este segmento da profecia sublinha a ideia de que o controlo e a resolução finais destes acontecimentos estão dentro do domínio do divino, moldando a narrativa numa narrativa que transcende meros conflitos políticos ou militares, incorporando-a no reino da guerra espiritual e da providência divina. No capítulo 39 de Ezequiel, a profecia contra Gog, o príncipe de Rosh, Meseque e Tubal, continua com renovada intensidade. Deus confronta Gog diretamente, declarando oposição e descrevendo a derrota iminente de Gog e sua aliança. A imagem é vívida. Deus fará com que Gog perca as suas armas,
simbolizando o desmantelamento total do seu poder militar. Gog e suas tropas, junto com seus aliados, estão destinados a cair nas montanhas de Israel, tornando-se alimento para aves de rapina e animais do campo. Esta representação gráfica serve para sublinhar a totalidade da sua derrota. A profecia explica ainda que esta destruição não se limitará ao campo de batalha em Israel. Deus também prometeu enviar fogo contra Magog, a terra natal de Gog, e contra os que viviam em segurança nas regiões costeiras. Esta extensão do julgamento divino a regiões distantes enfatiza o impacto de longo alcance da ira de Deus e a universalidade do seu domínio. O capítulo 39 continua a detalhar a destruição abrangente da coalizão liderada por Gog. O texto especifica que a grande maioria das forças invasoras será dizimada. Suas armas, independentemente do seu poder, serão ineficazes contra o poder do Senhor. Esta derrota dramática não ocorrerá apenas em Israel, mas também se estenderá a Magog, o coração de Gog, significando uma vitória completa e inequívoca para Deus. Os versículos 7 e 15 do capítulo 39 revelam a intenção de Deus por trás desses acontecimentos: tornar seu santo nome conhecido entre seu povo, Israel. A extensão da destruição, tanto em Israel como em Magog, serve um propósito mais elevado: demonstrar a supremacia de Deus e afirmar o seu compromisso para com o seu povo. Através destas ações, Deus procura reforçar a sua identidade e soberania, garantindo que o seu nome seja reverenciado e reconhecido não apenas por Israel, mas por nações em todo o mundo. Esta narrativa sublinha o tema da justiça e proteção divina, destacando a fidelidade inabalável de Deus à sua aliança com Israel. Nestes versículos, Deus reafirma seu compromisso em preservar a santidade de seu nome. As nações reconhecerão o Senhor como o Santo em Israel, compreendendo o cumprimento da sua palavra. Este é um momento crucial, uma declaração divina de que o tempo da profecia chegou. No rescaldo do conflito, os habitantes de Israel utilizarão as armas abandonadas dos seus inimigos derrotados para fins práticos. Notavelmente, utilizarão estas armas como combustível para incêndios durante 7 anos, eliminando a necessidade de recolher madeira nos campos ou florestas. Esta ação simboliza não só a magnitude da vitória, mas também a transformação dos instrumentos de guerra em ferramentas para a vida cotidiana. Além disso, significa que Israel recupera o que foi tirado deles, uma reversão de sua sorte. A narrativa então muda para o enterro de Gog. Deus designa um local de sepultamento específico para Gog e sua multidão em Israel, que será conhecido como Vale de Ramon-Gog. Este enterro em massa tem um duplo propósito: purifica a terra e permanece como um testemunho da vitória e glorificação de Deus. A extensa duração do processo de sepultamento, 7 meses, reflete a vasta escala da derrota e o rigor da limpeza. Para facilitar isso, serão nomeadas equipes especiais para garantir a limpeza do terreno. Compostas por trabalhadores regulares e grupos de busca, irão vasculhar o terreno para enterrar os corpos restantes. Este processo, que dura até ao final dos 7 meses, sublinha o rigor da limpeza e o empenho do povo em restaurar a santidade da sua terra. Nestas passagens, a profecia desenvolve-se ainda mais, revelando o plano de Deus para Israel e o significado da sua jornada histórica, incluindo o seu cativeiro e eventual restauração. A profecia reconhece que os israelitas foram enviados ao cativeiro por causa da sua iniquidade e infidelidade a Deus. Este castigo foi consequência das suas transgressões, durante as quais Deus escondeu o seu rosto e permitiu que caíssem nas mãos dos seus inimigos. O uso do cativeiro como ferramenta divina para a correção e como consequência da desobediência é um tema recorrente na Bíblia hebraica. No entanto, o tom muda para redenção e restauração. Deus promete trazer de volta os cativos de Jacó, estendendo misericórdia a toda a casa de Israel. Este ato de restauração não é apenas uma reviravolta na sorte. É uma demonstração do zelo de Deus pelo seu santo nome e uma vindicação do seu caráter e promessas. A profecia enfatiza que depois de suportarem a vergonha e reconhecerem a sua infidelidade, os israelitas serão restaurados à sua terra, uma terra onde viverão em segurança e sem medo. Esta restauração servirá como um testamento para as nações, mostrando a santidade e o poder de Deus. As nações testemunharão o retorno de Israel,
e entenderão que foi o Senhor quem os enviou ao cativeiro, mas também Ele quem os trouxe de volta, cumprindo suas promessas da aliança. Um aspecto significativo desta restauração é o derramamento do Espírito de Deus sobre a casa de Israel. Este derramamento significa não apenas um retorno físico à terra, mas também um reavivamento e renovação espiritual. É uma afirmação de que Deus não esconderá mais deles o seu rosto. Resumindo, a profecia de Ezequiel e os ensinamentos do apóstolo Paulo no Novo Testamento revelam o plano abrangente de Deus para Israel. Este plano abrange as transgressões passadas, as circunstâncias presentes e o destino futuro. A invasão descrita em Ezequiel 38 e 39 está intrinsecamente ligada a esta narrativa mais ampla, servindo como um evento crucial no desenrolar do plano de Deus para Israel. É uma história de julgamento, redenção e da fidelidade inabalável de Deus ao seu povo da aliança. Em Zacarias 12.10, a profecia fala de um tempo em que a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém serão dotados de um espírito de graça e de súplica. Eles reconhecerão e lamentarão aquele que perfuraram, interpretado como uma referência a Jesus Cristo, reconhecendo o seu papel no seu sofrimento e morte. Esse luto é descrito com profunda intensidade emocional, semelhante ao luto pelo filho primogênito. Zacarias 13:1 continua este tema de purificação e redenção, profetizando que uma fonte será aberta para purificar a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém do pecado e da impureza. Esta fonte metafórica é frequentemente vista como um símbolo do poder purificador e redentor de Cristo. A referência à oração pela paz de Jerusalém reflete um tema bíblico mais amplo de busca de paz e prosperidade para a cidade escolhida por Deus. Este é um apelo aos crentes para orarem sinceramente e esperarem pela paz em Jerusalém, uma cidade central para a história e profecia bíblica. Finalmente, Romanos 10, 12 e 13 enfatiza a universalidade da salvação através de Jesus Cristo. Declara que não há distinção entre judeus e gregos, gentios, no plano de salvação de Deus. O Senhor é rico em misericórdia para com todos os que o invocam, e a salvação está disponível para todos, independentemente da origem étnica ou cultural. Estas escrituras destacam coletivamente a interligação das fés judaica e cristã, o plano de Deus para a humanidade e a natureza inclusiva da salvação de Deus. Ressalta a importância de testemunhar aos amigos judeus e de lembrá-los nas orações, reconhecendo que a mensagem do Evangelho é tão relevante para eles hoje como é para todas as nações.